Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, terceiro trimestre de 2020. A lição é a lição de número 8 e o tema da lição: as causas da desunião devem ser eliminadas. Nós estamos estudando o quinto capítulo do livro de Neemias. Lembrando que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve este número que está aparecendo agora no seu monitor e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome que a equipe do ebdenfoco.com estará retornando para você. O ebdenfoco.com também anuncia aqui o livro de autoria do nosso amado irmão Herberson Pinheiro, que é o diretor e criador do ebdenfoco.com. Irmão Herberson, além da experiência como professor da escola dominical, ele também tem experiência como professor universitário. Ele é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. E ele produziu esse livro com o conteúdo voltado especificamente para você que é educador. Seja um educador cristão de excelência. O irmão Herberson tem autoridade para falar sobre educação, sobre ensino, porque além da experiência como professor da escola dominical, também tem uma grande experiência como professor universitário. E nesse livro você vai aprender a ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico, estudar a lição com mais segurança, você vai aprender a como preparar aulas, como preparar as suas aulas, você vai enriquecer sua aula com as doutrinas, você vai cativar seus alunos com uma boa didática. Aliás, eu como professor e superintendente da escola dominical sempre percebi uma grande dificuldade dos nossos professores em todos esses quesitos. Professores que não sabiam como ministrar uma aula porque ele não tinha nenhuma noção de didática, nenhuma noção das doutrinas bíblicas, não sabia como preparar a aula durante a semana. E este livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, de autoria do irmão Herberson Pinheiro, vai ajudar a você a melhorar grandemente a sua ministração, seja ela em aula da escola dominical ou em cultos de ensino ou palestra. Então acesse o link na descrição do vídeo e você será direcionado para uma página onde você irá comprar o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Seja um educador de excelência, aprenda a ministrar aulas com rico conteúdo bíblico, aprenda a estudar as lições com mais segurança, enriqueça sua aula com doutrinas e cative seus alunos com uma boa didática. O nosso textuário, Salmo 133 e verso 1 diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse texto é de autoria de Davi. Historicamente, acredita-se que Davi é o autor do Salmo 133. E a ideia aqui parece que Davi está dizendo que os irmãos aqui seja o povo israelita no geral, não seus irmãos biológicos e nem seus filhos, mas as tribos de Israel como um todo. Então, numa aplicação para a igreja, o conselho é quão bom e quão suave é que os irmãos da igreja, que a comunidade viva em união. A verdade prática nos diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Aqui o comentarista fez 3 destaques. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra. Você imagine uma igreja unida, é uma igreja forte, que vence os seus desafios. Uma igreja unida é uma igreja que dá um bom testemunho diante do mundo. E é um estímulo para o crescimento da obra de Deus, porque está todo mundo unido, todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo. O texto, a leitura bíblica em classe desta lição é Neemias capítulo 5, verso 1, versos de 6 a 12. Claro, é só uma indicação aqui da revista, mas você com certeza irá ler o texto inteiro do capítulo 5. Se você ainda não fez isso, faça imediatamente. Nossa introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Conflitos
sempre existe em todas as sociedades e conflitos entre classes sociais também, porque pobres e ricos sempre existiram e sempre vão existir. Nós, como cristãos, devemos nos afastar destes conflitos sociais ou qualquer tipo de conflito. Nós, cristãos, precisamos sempre nos posicionar do lado da justiça, mas não fazer ativismo político no sentido de conflitos de classes, né? Nós temos aqui nesta lição uma abordagem sobre como Neemias resolveu o problema desses conflitos de classes sociais. E Neemias dá um exemplo muito grande para nós e muito importante, sempre se posicionando do lado de quem está certo, não importa se é rico ou se é pobre. Primeiro tópico, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Bom, a união caracterizava esse povo, né? Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Ou seja, todos eram descendentes de Jacó e todos eram monoteístas. Tinham a mesma fé no mesmo Deus. E esta união também estava em volta do culto, né, relacionada com o culto, porque o altar já havia sido renovado, o templo já havia sido levantado e o povo estava aí nessa batalha para a reconstrução dos muros da cidade. Então, todo o povo confessava a mesma fé e estavam unidos pelo mesmo propósito, a adoração a Deus, o que nós vemos através destes aspectos, que é a construção do templo e a construção do altar, aonde se realizava o culto ao Deus verdadeiro. Todos haviam experimentado despertamentos que se haviam iniciado pelo rei Ciro. Muito bem, avivamento que começou lá com Daniel, quando ele orou. Depois o rei Ciro, então, autorizou a reconstrução do altar e reconstrução do templo através de Sesbazar e Zorobabel e Josua, além da vinda também de Esdras, que veio para a restauração do culto, e agora Neemias também vem para a restauração dos muros de Jerusalém. Então o povo está aí unido pelo mesmo propósito, movido pelo mesmo avivamento que atingiu o povo que estava no cativeiro babilônico e que agora está voltando para reconstruir suas vidas em suas casas. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, Gálatas 6:16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, né? Somos todos irmãos. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, Jesus, né? Então nós temos aqui dois aspectos importantes, né? Que nos une: o novo nascimento, né? A regeneração, e o amor ao próximo, o amor aos que são coiguais, aos irmãos. O fato de sermos novos nascidos, né, de sermos nascidos de novo, nos capacita a amar uns aos outros. Então, é importante nós pensarmos nisso. Se não há amor, é porque não houve novo nascimento. Todos na igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os numa verdadeira família de Deus. O apóstolo Paulo diz também, lá em Romanos, que em Cristo não há judeu nem grego, ou não há judeu nem gentil. Em Cristo não há separação. Em Cristo somos todos uma família, independentemente de somos pobres e ricos, se somos pretos ou brancos, se somos asiáticos, se somos orientais ou ocidentais. Em Cristo nós somos uma família, seja aqui local ou em qualquer lugar do mundo. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração
e uma alma. Eu sempre gosto de dizer que a igreja nunca deve ser vista como departamentos, como ministérios, apesar de organizacionalmente ela precise, mas a igreja deve ser vista como uma unidade, porque nós somos um corpo que tem um cabeça, que é Cristo. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. O Espírito Santo nos santifica e a nossa fé em Cristo nos liga, tornando a igreja um ambiente saudável, tornando a comunidade local um ambiente saudável para as pessoas conviverem e assim adorarem a Deus. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Isso é muito importante. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à fé, melhor dizendo. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou mesmo na família. Isso é verdade. Muitos crentes passam por problemas espirituais difíceis na vida. E a igreja sendo um corpo, a igreja sendo unida, isso é um remédio importante para esta solidão, para esse isolamento, para essa rejeição. É importante a igreja estar unida para que ela possa oferecer esses mecanismos de cura, esses auxílios para as pessoas. Acho interessante o que o comentarista diz aqui. Essas pessoas são alvos de críticas de isolamento, seja no trabalho ou na escola ou até mesmo na família. E a igreja é um apoio espiritual importante para essas pessoas nesses momentos difíceis. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Pelo menos a igreja deve trabalhar para ser assim, né? Para que nós possamos dizer enfaticamente: que riqueza é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ah, que riqueza, que maravilha se todas as nossas comunidades vivessem, pelo menos entre si, unidos, fortalecidas, produzindo, criando um ambiente favorável para a cura de pessoas que estão doentes. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Por mais que existam cargas que cada um tem o dever de levar sozinho, como diz Gálatas 6:5, existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros, né? A sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, ela é muito importante que você desenvolva ela a sós com Deus, mas o crescimento espiritual depende muito uns dos outros, né? Nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos ajudar financeiramente, auxílio material, com comida, com roupa, com moradia, com aconselhamento, enfim. Há muitas coisas que a igreja, que os cristãos podem fazer uns pelos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Aliás, talvez essa seja uma das mais importantes ajudas. É claro, o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se você ora por uma pessoa, mas ela está com necessidades físicas de vestimenta e de comida, e você tem ali para dar, você não está fazendo nada. Você precisa orar, mas você precisa também doar. Mas eu gosto também de uma observação de Charles Spurgeon, que ele dizia: o melhor carinho, a melhor expressão de amor que alguém possa devotar a mim é orar por mim, é sempre lembrar de mim em suas orações. Então ore por nós, oremos uns pelos outros. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser lançada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la. 1 Pedro 2, 4 e 5.
Esse exemplo aqui, essa aplicação é muito interessante, né? Porque você imagina uma ovelha, talvez nos nossos dias é mais difícil, mas se você assistir aqueles documentários de vida selvagem que algumas TVs produzem, você vai ver que gnomos, cervos, zebras e outros animais que vivem em bando ali na África, quando um se desgarra, ele é presa fácil. Presa fácil para os predadores, para os leões, leopardos, enfim, outros tipos de predadores. Mas quando está o grupo é sempre muito forte. Por mais que sejam animais indefesos diante de um leão, por exemplo, mas quando está o grupo, o leão geralmente ele se afasta, porque estando todos juntos é mais difícil de ser atacado. De igual modo, quando Pedro fala lá de que somos pedras, né? Uma pedra sozinha é fácil de ser manipulada, jogada, afundada no rio, jogada no mato, mas quando ela está em uma grande muralha, em um grande muro, em uma grande construção, ela está ali sendo extremamente útil e dificilmente alguém arrancará ela dali. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versos 21 e 23, e capítulos 13 e 35. O nosso Jesus fala sobre a necessidade de os discípulos, ou seja, da igreja, estar unido para que Deus conheça, melhor dizendo, para que o mundo conheça que foi Deus quem enviou Jesus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus, que se encaixa aqui no capítulo 13 e verso 35 de João. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. O templo até demorou um certo tempo, né, porque houve muita oposição, mas os muros foram construídos em menos de 2 meses, um tempo recorde para as dimensões daquele muro. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Eu oro por você porque somos igreja, somos corpo de Cristo e a sua vitória também é minha. Nós precisamos, como eu disse, olhar e enxergar a igreja como uma unidade, que o problema de um é problema de todo, que a alegria de um é a alegria de todos. Infelizmente, nós somos levados a desenvolver determinados comportamentos egoístas por mensagens que são pregadas em nossas igrejas. Eu costumo sempre dizer que nós devemos ter cuidado com aquelas mensagens que falam muito de sucesso, de vencer como cristão. A nossa maior vitória e que deve ser celebrada como cristão é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre nós mesmos, sobre a nossa carne, é a vitória sobre o mundo e sobre o diabo. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que há em mim. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. João 17, 22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5 e 7. O apóstolo João sempre falando muito sobre essa questão da unidade da igreja, a unidade dos irmãos e o amor ao próximo. O autor de Eclesiastes também já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4 e 12. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo, exortando que sejamos um. O apóstolo João também nos dando aqui o exemplo de que sejamos como sendo várias pessoas, ser um só corpo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. E o escritor de Eclesiastes nos dizendo que a união faz a força e estando unido é mais difícil que se sofra prejuízo. Segundo tópico, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social.
Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar imposto do governo. É interessante porque o povo, eles voltam para Jerusalém, vêm da Babilônia para Jerusalém, por ordem de Ciro, mas, apesar deles terem, inclusive, recursos e liberdade para construir, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, desenvolver ali a sua religião, mas eles eram cativos ainda, eles eram vassalos da Pérsia, então eles tinham que pagar impostos para o rei da Pérsia. E o que estava acontecendo? Algumas pessoas, né, a gente sabe que há muitas pessoas que têm uma aptidão maior para os negócios e conseguem prosperar, e outros que não conseguem. Em certas circunstâncias, alguns se apertou aí com os seus recursos, tendo que pagar imposto, tendo que manter a família, e estas pessoas foram aqueles que tinham mais dinheiro e pegaram dinheiro emprestado. E esses que deram dinheiro emprestado começaram a explorar estas pessoas. E é aí que começa a grande confusão, o problema do conflito entre as classes. Os ricos estão explorando os pobres. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam a dívida, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e filhas dos devedores. Olha só a que ponto se chegou. Neemias está ali, com toda a dificuldade, construindo os muros, todo mundo pagando impostos altos para a Pérsia, todo mundo se dedicando, contribuindo para a construção do muro, e de repente o povo começou a sofrer. E o povo começou, então os pobres começaram a dizer, olha, não é justo. Não é justo que o muro seja construído e nossos filhos sejam vendidos como escravos. Aqui nós temos uma lição importante, que nenhuma construção é mais importante do que pessoas. Que a igreja, quando ela prioriza mais as suas construções, os seus templos, as suas estruturas do que as pessoas, ela está deixando de ser a igreja verdadeira. Neemias nos ensina aqui, e neste livro, nesse capítulo, que o mais importante são as pessoas. Os ricos estavam cobrando a dívida, e quando estes irmãos pobres não tinham como pagar, eles então pegavam seus filhos como pagamento e vendiam os filhos desses irmãos para estrangeiros. Eles estavam cometendo duplo crime, porque além de pegar os filhos como escravo, que já era proibido pela lei, eles vendiam para estrangeiros. E Neemias até fala, olha, se nós já estamos comprando seus irmãos os estrangeiros, vocês agora vão vendê-los, esses aqui, para os estrangeiros, para que a gente compre de novo? Não, vocês precisam parar com isso, frear a ganância de vocês. Isto foi por causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito, mas muito enfadado com isso. Como se explica esta grande injustiça? Vamos lá. Em primeiro lugar, era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Eu não quero aqui motivar a ideia da luta de classes e dizer que todo rico é ruim, todo pobre é bonzinho e necessitado. Não, de modo algum. Mas ali, nesse contexto, os ricos estavam explorando os pobres. Nós sabemos que no momento que nós vivemos, existem muitos ricos que são piedosos, homens salvos, mulheres salvas, e tem muitos pobres que são avarentos, mesmo miseráveis são avarentos. Então a gente não pode generalizar e dizer que ricos estão de um lado, pobres do outro. A constatação que nós temos aqui a partir do texto de Neemias é que os ricos estavam explorando os pobres sem nenhuma cerimônia, estavam se deixando vencer pela ganância, pela a cobiça e chegando ao ponto de escravizar os seus próprios irmãos. A lição que nos fica aqui é: quem se deixa levar pela ganância, pela cobiça, pela avareza, acaba se tornando um animal a ponto de escravizar o próprio semelhante. Mas nós precisamos ter cuidado quanto a isso. A Bíblia diz que cada um deve considerar
os outros superiores a si mesmo. Nós não devemos nos considerar superiores, mais dignos nem melhores do que os outros, muito menos a ponto de escravizá-los. O que devemos suportar e que devemos suportar uns aos outros em amor, como diz Efésios 4:2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei, Levítico 22:36 e Êxodo 22:25. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo, 1 Coríntios 8:12. Isso é muito importante. Eu espero que na igreja que os irmãos estão nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando a nossa aula, ninguém esteja emprestando dinheiro a juro para os irmãos da igreja. Na verdade, emprestar dinheiro a juros já é crime, porque é agiotagem, né? A agiotagem é crime previsto no Código Penal brasileiro. Então, mas o que nós queremos dizer aqui é que não só nesse contexto de emprestar dinheiro, mas quando você peca contra o seu irmão, em qualquer circunstância, você peca contra Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos tornar pedra de tropeços nem para gentil, nem para judeu. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos, em nome da nossa liberdade, violar a consciência do irmão fraco, mas nós devemos amá-lo. Então, nós não podemos pecar contra o irmão para que nosso pecado não seja um pecado contra Cristo. A atitude dos ricos era uma expressão da dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Isso é típico de quem é avarento, de quem é ganancioso, que não importa quais os meios, se há uma oportunidade de lucrar, mesmo que isso custe a liberdade de outros, estas pessoas vão fazer. Isso é típico de quem é avarento, de quem é ganancioso. Nós não podemos nos deixar dominar pela avareza, pela cobiça e nem pela ganância. Temos que ser controlado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Ninguém suporta a opressão. Nós somos semelhantes e ninguém pode dominar um ao outro. Quando Deus criou o homem, ele disse para Adão: domine sobre os animais da terra, não sobre seus irmãos. Terceiro tópico, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça e perguntando-lhes: vender-se-ia a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias 5:8. Neemias está questionando. É justamente nesse momento que ele questiona: olha, nós já compramos os nossos irmãos que foram vendidos para outros no tempo dos cativeiros, e agora vocês mesmos, que são irmãos, estão vendendo novamente, separando famílias. Vocês vão nos vender mesmo. Vão querer que vocês vendam e nós compremos eles de volta. O que é isso que vocês estão fazendo? Neemias está confrontando o pecado daquele povo. É absolutamente necessário que esses pecados sejam confrontados, que as pessoas que vivem em pecado, ela seja confrontada. Eu não estou dizendo que ela seja exposta publicamente e envergonhada, mas a liderança da igreja, o pastor, o líder, o professor, precisa confrontar aquela pessoa que está em pecado, para que ela abandone. Não é a confrontação que vai perdoá-la, que vai redimi-la, mas a confrontação vai fazê-la pensar e viver em vigilância para não pecar de novo. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. O texto não é muito claro, mas parece que realmente Neemias havia emprestado dinheiro. Não sabemos se com juro. Se com juro, mas era um juro bem pequeno. O que estava alardeando Neemias é porque eles estavam emprestando dinheiro com usura, não levando em consideração a capacidade e a condição da pessoa de pagar. O que estava deixando Neemias
deixou Neemias entristecido foi o fato deles venderem, né? Deles receberem os filhos desses irmãos pobres como pagamento e depois vender esses filhos para estrangeiro. Neemias estava estarrecido com tudo isso, né? Mas Neemias também faz uma proposta difícil e pesada. Não apenas desde cobrar o juro com usura, como também restitua o que vocês já receberam. Justiça é assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, político fulano de tal roubou muito e ele está vindo aqui dar uma oferta na igreja para poder compensar. Não, a forma certa de se arrepender é devolver o dinheiro. Se você roubou, não, eu roubei aqui, mas eu vou doar para o pobre. Não, a forma certa é restituir, é devolver, não é seu. Não é fazendo uma obra de caridade que vai compensar o seu pecado. Não, Neemias não falou, olha, agora pega esse dinheiro que vocês pegaram com usura e nos doa aqui para o templo. Não, restitua, dá a quem é de direito. Neemias estava disposto a não receber juros, se é o caso em que ele também estava cobrando juros. Ele não apenas confronta, como ele não se coloca num pedestal. Muitos líderes têm essa dificuldade, né? Eles preferem mentir do que admitir o seu pecado. Neemias não. Neemias entendeu que tudo aquilo era errado e entendeu que até ele precisava fazer um conserto e chamou todo o povo para esse conserto. A proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. É o povo respondendo para Neemias. Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim fariam. Os sacerdotes eram autoridades nesse sentido, né, porque juravam em nome de Deus, e os sacerdotes eram ali testemunhas. Então, Neemias não foi bobo, disse, vocês têm que parar com isso, e simplesmente virou as costas. Não, vocês têm que fazer um compromisso diante de Deus. O compromisso de viver na verdade, de fazer o que é certo, não é um compromisso com a lei, não é um compromisso com o pastor, é um compromisso com Deus. É claro que isso reflete seguindo as leis, obedecendo às leis e também obedecendo os nossos líderes, mas é primariamente um compromisso com Deus. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Neemias 5:13. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgiu um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Não se deve procrastinar nenhum problema entre os irmãos. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Eu sempre digo que toda equipe, melhor dizendo, é reflexo de seu líder. Se você tem um líder profano, automaticamente você vai aprender a ser profano. Se você tem um líder ganancioso, ambicioso, avarento, você vai acabar assimilando essas particularidades dele. Se você tem um líder com problemas seríssimos, você vai acabar assimilando isso. Mas se você tem um líder piedoso, temente a Deus, você também vai acabar assimilando isso. Por isso que se diz que toda equipe é reflexo de seu líder. E aqui o comentarista está nos dizendo que um líder, quando ele é um bom líder, ele mantém a ordem, mas quando ele não é um bom líder, ele acaba agravando a situação que já é complicada. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, com sabedoria de Deus. É assim que o líder deve agir. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra de Deus. Neemias estava numa situação difícil. Estavam os ricos de um lado e estavam os pobres de outro. E ele, como muitos, poderia fazer como muitos fazem hoje. Todo rico é ruim e todo pobre é bonzinho. Vamos aí estimular a luta de classe entre ricos e pobres. Neemias não. Neemias chamou os ricos e disse, olha, vocês estão errados porque vocês estão errados, estão ferindo a lei de Deus. Então vocês vão mudar a conduta de vocês, não vão fazer isso, porque eu acho que é certinho. Não, vocês vão fazer isso porque Deus exige que assim seja, porque está na lei dele. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com os seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar
as obras das suas mãos. Isaías, Salmo 90 e verso 17, melhor dizendo. Então Deus quer nos abençoar, mas Deus quer que nós nos comprometemos com a verdade e com a justiça. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores. Mateus 5 e 9. Nós temos então aí essa referência, né, aos pacificadores, aquela pessoa que está ali para poder apaziguar, pacificar, não aumentar o problema. A desunião representa uma obra da carne, Gálatas 5, 19 e 20. Nós temos aqui prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, glutonaria, bebedice, homicídios, invejas, heresias, dissensões, pelejas e iras. Tudo isso são características de uma pessoa que é dominada pelo pecado, de uma pessoa que faz a vontade do mundo, que faz a vontade do diabo, que faz a vontade da carne, né? A desunião está aí, né? Entre estas, né? Pelejas, dissensões, invejas, inimizades, porfias, emulações, são brigas, né? Contendas entre as pessoas. A desunião é sempre uma obra da carne, é sempre algo provindo do diabo. Estas coisas entristecem o Espírito Santo, né? Efésios 4:30 nos fala sobre isso. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Amar como Cristo nos amou é uma coisa difícil, mas como eu disse antes, à medida que você segue o seu líder, você vai assimilando características dele. Se você segue a Cristo, você vai aprender a amar como ele. Quem ama a Deus, que ame também seu irmão. 1 João 4:22, João sempre nos exortando a amar. E como diz um certo escritor, parafraseando o apóstolo João, Deus escolheu ser amado no próximo. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. O desejo de Jesus é que nós sejamos um corpo, uma unidade. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo, né? A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Uma igreja desunida é um péssimo exemplo para o mundo, para o evangelho. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, a partir dos... essas questões estão nos capítulos 4, 5, não sei, não me lembro aqui, mas ele fala sobre que os irmãos estavam entrando em litígios, nos tribunais mundanos, envergonhando o evangelho, e que era para resolver isso dentro da igreja, né? Então, a igreja precisa resolver seus problemas dentro da igreja para que o mundo não tenha motivo de escandalizar de nós. Nós não devemos ser motivo de escândalo. Amém? Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.